Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Que te convidasse a colocar de pé nesse momento. Que você pudesse fechar seus olhos, começasse a orar, falar com Deus nesse momento, clamando pela presença do Espírito Santo neste lugar. Nós não podemos fazer um culto a Deus se a presença dele não estiver aqui no nosso meio. Pois estamos aqui para adorar esse Deus maravilhoso, que se entregou numa cruz para nos salvar. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo aqui no nosso meio. Clamamos pela sua presença. Venha com o teu poder sobre nós. O Senhor tem liberdade aqui para fazer a tua vontade. Fala aos nossos corações e perdoe os nossos pecados, para que possamos estar limpos e santificados para adorar o seu santo nome, para exaltar o Senhor, que é digno do nosso louvor e adoração neste lugar. Receba o nosso louvor. Vamos por mais de ti neste lugar, seu Espírito Santo. Deus, perto tu estás, nossa oração responde. Com teu fogo em nós.
podemos sentir nesse lugar, Senhor Jesus. Podemos te sentir, ó Pai. Queremos mais da sua presença, Deus. Sabemos que não merecemos, ó Pai. Mas o Senhor é maravilhoso, misericordioso. Com sua graça, ó Pai, nos entregou o seu Filho, ó Pai. E hoje podemos estar com a presença do Seu Espírito Santo para ter livre acesso a Ti. Eu te convido a orar neste momento, pois o Senhor se faz presente neste lugar. Pois na palavra do Senhor diz: onde há 1, 2 ou 3 ou mais, Ele se faz presente. Pois estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Queremos mais de Ti, ó Pai, mais da Sua presença. Vamos juntos cantar esse refrão mais uma vez, dizendo que invocamos a presença do Senhor neste lugar. Invocamos Tua presença aqui, Tua glória vamos sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Com Teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. A palavra do Senhor diz: invoca-me e te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se o buscarmos de todo o coração, Ele vem. Sim, Senhor, o Senhor vem como água aos sedentos. O Senhor vem como pão para os famintos. Senhor, nós estamos reunidos e unidos em Cristo para adorá-lo nessa noite, para te engrandecer e declarar: seja bem-vindo o teu fluir, seja bem-vindo neste lugar, doce Espírito Santo de Deus, para ministrar, para falar à tua igreja, Senhor. Te adoramos, te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oferte uma salva de palmas ao Senhor. Glorificado seja o teu nome, ó Pai. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Pode sentar por um momento, por favor, queridos. Que bom estarmos juntos nessa noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Estendemos também a nossa saudação aos irmãos e irmãs que estão conosco por meio dessa transmissão. Que o Senhor Jesus te abençoe. Irmãos, nós estamos com muita alegria para anunciar muitas atividades da nossa amada comunidade que estará se retomando a partir de fevereiro. Nosso amado pastor está em viagem desde sexta-feira, em cumprimento da agenda, está pregando incansavelmente, e ore pela vida dele, estará de retorno já amanhã, e ore por ele, pela família. Ele pediu para que eu trouxesse aos irmãos estes recados muito importantes. O primeiro retorno, queridos, é para o ensaio do coral, tá? Então os irmãos que já estavam compondo o ministério coral, é para você sentir-se novamente convidado para participar. O retorno dos ensaios serão presenciais depois aí de quase 2 anos, e a partir do dia 10 de fevereiro, e será durante as quintas-feiras às 19h30. Você que deseja participar, você precisa fazer a sua inscrição na secretaria, tá joia? O segundo retorno também, que estará acontecendo a partir já do mês que vem, será a escola de música. Isso é para você que deseja se preparar, aprender, e temos vários instrumentos, tanto violão, carrom, bateria, guitarra e tantos outros, para que você venha se dispor para aprender. E o importante é que você também faça inscrição. Estará acontecendo também este retorno a partir do dia 14, a saber, no mês que vem. O terceiro aviso também é o retorno, queridos,
é o Ministério de Coreografia, que estará acontecendo também os ensaios a partir do dia 11 de fevereiro. Para as meninas a partir de 11 anos que desejam participar deste ministério, é importante que você dê o seu nome ali na secretaria, tá joia? Para que você possa participar dos ensaios. E por último, Bazar Missionários. Nós já estamos recebendo doações para logo estarmos realizando este bazar missionário. Sei que é um tempo que a gente está organizando guarda-roupa e tantas coisas. Então, é o melhor momento agora para você desapegar e abençoar. Amém? Cheguei para a pessoa que está ao seu lado, desapegue e abençoe, meu querido. Desapegue e abençoe. Não é? A gente tem que ser semeador de bênção nessa terra. Amém, queridos? E por falar em semeador, nós estamos avançando aí mais um dia, já estamos aí na última semana dessa campanha e queremos encorajá-los a continuar conosco nessa semana, às 20 horas, tá joia? E por conta da campanha que nós não teremos ainda nessa semana o tempo de oração pela manhã, a reunião de oração, mas iremos continuar juntos, engajados, semeando, orando, buscando a presença do Senhor durante essa semana. E uma coisa, irmãos, queremos nessa hora, você que já fez os pedidos de oração, nós iremos já trazer daqui a pouco, aqui neste vaso, tudo pedido referente ao mês de julho, que você tem colocado pela fé em oração na presença do Senhor, e queremos nessa hora também proporcionar essa oportunidade para os irmãos que desejam nessa noite dizimar, ofertar, devolver os seus dízimos e ofertas. Você que está nos visitando, por favor, fique muito à vontade. É uma prática que nós praticamos, é um princípio que nós cremos e fazemos isso com uma alegria. Mas você que deseja ofertar aquilo que você sentir no seu coração, há um envelope aí na sua frente, na cadeira, que você poderá usá-lo e assim depositar entre essas duas urnas neste momento de louvor. Vamos colocar de pé, irmãos meus, nós vamos continuar louvando ao Senhor nosso Deus. Enquanto isso, você poderá tanto vir trazer e devolver o seu dízimo e oferta, e também os seus pedidos de oração, que nós iremos orar após a palavra. As palmas. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, eu anseio agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, eu anseio agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança,
viver sem o teu grande amor. Meu Senhor, és tu, Jesus. Meu Senhor, és tu, Jesus. És tu, Jesus. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração Não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu Senhor, És tu, Jesus. meu Senhor, És tu, Jesus. meu Senhor. És tu, Jesus. Nosso anseio, Pai, é o que queremos essa noite, ó Pai, por toda a nossa vida, Pai. Ansiamos por Ti, por Tua presença, Pai, por Tua vontade em nós, ó Pai. Amém. Aplauda esse Deus. Esse é o nosso maior anseio, Pai, estar diante de Ti e Te adorar, Senhor Jesus. Nesse momento, ó Pai, eu quero pedir perdão ao Senhor, ó Pai, porque muitas vezes estamos aqui adorando da boca para fora, ó Pai, cantando apenas uma canção de uma rotina de domingo, ó Pai, de mais um culto que estamos aqui neste lugar, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Peço ao Senhor que venha nos ensinar a Te adorar verdadeiramente, ó Pai. Que possamos estar aqui, ó Pai, cantando com todo o nosso coração, ó Pai, com nosso coração inclinado a Ti, ó Pai, voltado ao Senhor, ó Pai. Que tenhamos uma vida de adoração, ó Pai, de entrega ao Senhor Jesus, ó Pai. Isso que vamos cantar nessa canção agora, ó Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é nosso Rei. Que você possa cantar essa canção como você nunca cantou, cantando com todo o seu coração, não apenas com palavras saídas da boca, mas com o seu coração voltado, com os olhos enxergando o que o Senhor quer para a sua vida. Possamos contemplar a sua presença neste lugar, Senhor Jesus. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Pai, que nossa essência é o Senhor, Rei de imensurável valor, ninguém pode
pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Juntos tem uma só voz, cantar mais uma vez. Estou voltando, e a essência és tu. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Ó Senhor, o Senhor está no centro de tudo, ó Pai. Estamos aqui para te adorar e te agradecer, Senhor Jesus. Por isso receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Amém. Ó desse Deus, sairei toda a honra e toda a glória. Pode se assentar, igreja. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmãos preciosos, por cooperar juntamente com o Espírito Santo para promover este ambiente da glória do Senhor neste lugar, amém, queridos? Irmãos meus, nós vamos continuar ministrando uma palavra voltada a essa campanha, uma semente muito importante que eu e você precisamos muito aprender a preservá-la, para que ela não seja roubada. O tema que nós iremos compartilhar, ela está embasada a parábola do semeador, uma parábola que eu acredito muito conhecida pela igreja, mas para você que não conhece, nós iremos também compartilhar alguns textos, para que você também tenha conhecimento. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre a semente roubada. E o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, se encontra em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 13, eu acredito que o Senhor quer falar muito conosco através dessa parábola, queridos. Isso porque, quando Jesus, ao concluir essa parábola do semeador, ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Toda vez que na palavra encontrarmos esse chamado, porque é algo que realmente o Senhor quer que nós venhamos tomar muito cuidado, uma atenção de todo o coração. Ao explicar o significado da parábola, Jesus deixou isso claramente: quem tem ouvidos, ouça. E esta parábola, para compreendê-la de uma forma com mais clareza ainda, eu acredito que ela desperta pelo menos 4 perguntas. 4 perguntas. A primeira pergunta é: por que 4 e apenas um frutificou? Por quê? Se foi 4 solo, 4 sementes, por que apenas um frutificou? Esses 4 solos pode ser compreendido
por aquelas pessoas, por 4 pessoas, dessas 4, que todas ouviram a palavra, a semente que é a palavra de Deus, mas apenas uma frutificou. De 4, apenas um frutificou. E a pergunta, por que apenas um frutificou, sendo que foi lançado a mesma semente? Essa foi a que caiu na beira do caminho, e veio as aves e comeu as sementes, e ela se tornou infrutífera. Veio, e Jesus, ao explicar com essas palavras, ele diz: todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aquele que ouve a palavra e não compreende. A segunda pergunta, queridos, podemos pensar também, porque nem todos compreendem a mensagem do reino. Por que nem todos compreendem a mensagem do reino? E se não compreende, o que acontece? É a terceira pergunta. O que acontece com aqueles que não compreendem a mensagem do reino? E a quarta pergunta, para refletirmos nessa mensagem, é: por que o diabo, ele se importa tanto em roubar a semente? Tudo isso, irmãos, a palavra de Deus vai trazer uma resposta. Essa resposta não é minha, diante dessas perguntas, mas sim a própria palavra de Deus vai nos trazer uma resposta muito clara. E não só no nível de nós termos conhecimento, uma informação, mas é algo para revermos nosso coração diante dessa palavra. Por isso eu quero chamar você, apesar de mim, que você se atente muito naquilo que o Senhor ministrará ao teu coração. Jesus, ao contar essa parábola, ainda neste mesmo capítulo, podemos logo já encontrar a resposta para essa pergunta. Se eram 4, por que apenas um frutificou? Se eram 4 solos, por que apenas um frutificou? A resposta está no mesmo capítulo, no versículo 23. Mas o que foi semeado, aliás, todos que ouvem a palavra, me ajuda, precioso, mas o que foi semeado em toda a terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100 a 60, 30 por 1. Todo aquele que ouve a palavra e compreende, você já entendeu qual é a ênfase? Compreender. Irmãos, como faz sentido em nossa vida ouvir e compreender? Porque aquele que frutificou, qual foi a diferença? Sendo que recebeu a mesma mensagem, se recebeu a mesma palavra, por que somente esse frutificou? Porque compreendeu. Queridos, nós recebemos a mesma mensagem, temos recebido a mensagem do Senhor. A questão é, todos compreendem? É a mesma palavra, é o mesmo ambiente, é o mesmo pregador, é a mesma unção do Espírito Santo, é o Espírito de Deus que está operando. A questão é, por que nem todos compreendem? É a segunda pergunta, porque nem todos compreendem a palavra, sendo que todos estão ouvindo, mas nem todos a compreendem. E é muito importante, irmãos meus, compreender o que nós estamos ouvindo. Provérbios 16, verso 22 diz assim: o entendimento para aqueles que possuem são fontes de vida. O entendimento para aqueles que possuem são fontes de vida. Compreender. O profeta Oséias também já havia falado sobre isso. Ele disse no capítulo 4, versículo 14, ele diz: o povo sem entendimento corre para a perdição. Preste atenção nisso, irmãos. Uma pessoa que não tem entendimento não simplesmente está caminhando para a perdição, mas correndo para a perdição, porque não compreende. Ah, irmãos meus, quantos ouvem a palavra de Deus, mas mesmo assim estão correndo para a perdição. É falta de ouvir. Algo muito comum nessa parábola. Jesus disse: aquele que ouve, 4 vezes ele vai falar, todos ouviram, mas
Nem todos compreendem. E quando não compreende, irmãos, continua caminhando, e nem caminhando, mas continua correndo para a perdição. Porque nem todos compreendem a mensagem do reino. A própria palavra do Senhor há de nos explicar isso. O autor em Hebreus capítulo 4, verso 1, verso 2. Guarde essa pergunta, irmãos, porque nem todos compreendem a mensagem do reino. Pelo menos por dois motivos. Duas referências bíblicas eu gostaria de enfatizar como resposta diante dessa pergunta. O autor de Hebreus, ele diz: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Verso 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Preste atenção no versículo 2, irmãos, diz que a mesma palavra que eles ouviram, exatamente a mesma palavra, eles ouviram a mesma palavra, mas não teve proveito, porque não foi acompanhado com fé. Não estava crendo, não estava acreditando, não estava tendo fé ao crer na palavra. Essa é a primeira explicação, ao compreender que o porquê nem todos compreendem a mensagem do reino, sendo que está sendo semeada a mesma mensagem para todos, porque não é acompanhado com fé. Não acreditam no que estão ouvindo e crendo. Olha, o que está sendo anunciada é a mensagem de Deus. Irmãos, quando eu olho para a palavra, especialmente na igreja de Atos, eles estavam sendo inspirados para ser a história do amanhã e chegar até nós. Eles tinham menos recurso que nós temos de comunicação. Eles tinham menos recursos, isso, tantas evidências que a palavra de Deus pode testificar isso, mas a pergunta é, por que eles foram mais relevantes no reino de Deus do que nós, que temos tantas coisas, Bíblias e diversas traduções, e meios que está na palma de nossas mãos, em qualquer lugar, em todo o tempo, nós podemos acessar. Por que não acontece a mesma coisa, sendo que é a mesma palavra? A questão é se estamos ouvindo com fé. Querido, toda vez que ouvirmos a palavra de Deus, tem que provocar uma reação em nós. Quando foi a última vez que a palavra despertou uma reação em você? Seja uma reação de lágrimas, uma reação que você se desesperou na presença de Deus. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Quando foi a última vez que a palavra trouxe uma reação dentro de você, no seu homem interior, que você sentiu talvez o abraço dele, a misericórdia dele, e você saiu louvando, glorificando, mexeu com você, lhe despertou uma reação? Se a palavra do Senhor, irmãos meus, nós estamos ouvindo, ainda que seja inspirada pelo Espírito de Deus, que está sendo ministrada por pessoas inspiradas por Deus, como o pastor Denis ministra a palavra de Deus ousadamente e testifica em nosso espírito que é de Deus, mas se não está despertando uma reação em nós, temos que clamar pela misericórdia do Senhor, para que nos liberte da frieza espiritual, queridos. Está causando uma reação em nós a palavra, irmãos? Eu acredito que quando eles receberam a palavra de Deus, olhando para a igreja primitiva e muitas outras pessoas que tinham poucos recursos, mas quando ouviam a palavra de Deus despertavam uma reação, as pernas tremiam, o coração acelerava, porque estava crendo, olha, é Deus que está falando, é a palavra de Deus. Ousava crer, irmãos, no que está ouvindo. E a gente, irmãos, temos uma tendência de ficarmos tão acostumados, simplesmente com uma liturgia, ou com agora o momento da pregação, mas você já se preparou, já se concentrou, olha, é a palavra do Senhor. Quando abrimos a Bíblia, a palavra do Senhor é a voz de Deus falando conosco. Essa, irmãos, podemos compreender que é um dos motivos. Primeiro motivo, porque nem todos compreendem a mensagem do reino, porque não acreditam no que estão ouvindo.
ou não dão uma reverência devida, ou não se permitem ser tocados profundamente. A segunda, irmãos, razão é que nem todos que ouvem a mensagem do reino não compreendem. Sabe por quê? Porque as coisas espirituais para quem não tem o Espírito de Deus são loucura. Nem todos compreendem a mensagem do reino, porque para aquelas pessoas que não têm ainda o Espírito de Deus, ou não têm uma plena comunhão com Deus, a mensagem são loucura. E quem diz isso foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus. Olha só o que ele disse: ora, a pessoa natural não aceita as coisas de Deus. Quem é a pessoa natural? É aquela que não teve ainda um novo nascimento, é aquela que não tem um Espírito Santo, é aquela que não teve um encontro verdadeiro com Jesus, que não teve uma regeneração no seu espírito. E para essas, a mensagem do reino são loucura. Não aceita as coisas de Deus, não aceita, irmãos, o mundo, ou aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro genuíno com Cristo, que não conhecem o Espírito Santo. Elas não conseguem compreender o que a gente compreende. Para eles é loucura quando a gente toma a iniciativa de reconciliar com alguém que nos ofendeu. Para eles, mas você está de brincadeira, sendo que foi a pessoa que te fez isso, você que toma a iniciativa ainda. Sim, estou aprendendo com Jesus. Mas é você que toma a iniciativa diante de tudo isso? Tem coragem de orar por aquela pessoa ainda que está te fazendo mal? Sim, eu estou aprendendo com Jesus. Para muitos que não têm o Espírito Santo de Deus, isso é uma luta, isso é loucura. A mensagem do reino, irmãos, é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que cremos é poder de Deus. Isso é vida, essa é a razão de nosso viver, queridos. Essa é uma explicação muito clara para aqueles que ouvem, mas não compreendem a mensagem do reino, porque eles são loucura, porque ainda não têm o Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz claramente diante disso, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A mensagem de Deus, ou as coisas de Deus, se discernem espiritualmente, é algo em nosso homem interior, é algo dentro de nós, que muitas vezes não temos explicação, e quer saber, as coisas espirituais nem tanto se explicam, mas se vivem. As coisas espirituais, irmãos, não tem lógica. Essa é uma razão que muitas vezes nós resistimos compreender a semente, a mensagem de Deus, quando nós queremos logo ter lógica das coisas. A diferença é quando o Espírito Santo de Deus nos convence, nos impulsiona, e a gente, olha, essa voz eu conheço, eu não vou dormir tranquilo, em paz, enquanto não orar por essa pessoa que o Senhor está me incomodando, eu não vou ficar em paz enquanto não resolver essa situação que ficou pendente. Que é isso, irmãos? É o Espírito de Deus que fala conosco. Coisas espirituais, irmãos, não se explica, mas se vive. Esse é um dos motivos que muitos não compreendem a mensagem do reino, sendo que está lançada para todos a mensagem. Mas por que nem todos compreendem? Porque eles são loucuras para aqueles que não têm o Santo Espírito de Deus. Irmãos, examine seu coração. Se a gente ainda estivermos sendo impulsionado pela nossa carne ou pela influência deste mundo, pera lá, onde está o Espírito Santo de Deus nessa história? Quando você orienta ou aconselha alguém a fazer justiça com as próprias mãos, a pergunta é, mas espera lá, onde está o Espírito Santo de Deus nessa história? Onde está o Espírito Santo de Deus na sua vida? Porque o homem natural faz o que quer, mas o homem espiritual faz o que Deus quer. O homem natural não se importa com as coisas de Deus, ou seja, a pessoa que não tem o Espírito Santo, que não tem o Espírito de Deus, não compreende e não se importará com as coisas de Deus. Agora, aquele que teve um despertar, a presença do Senhor nos comove, nos constrange, é algo que a gente sabe muito bem quando a gente peca e quando a gente acerta. A gente não é enganado.
O Espírito é o Espírito da verdade. Amém, queridos? Diante disso, meus amados, é por isso que não podemos demorar para dar uma resposta quando o Senhor fala conosco. Quando Deus fala ao nosso coração, quando fala algo tão claro ao nosso coração, irmãos meus, nós não podemos demorar. Por quê? Para não cair na razão, a gente tentar, pera lá, mas deixa eu entender isso melhor. Simplesmente vá. Se você sentiu, compreendeu que é o Espírito do Senhor, falou o teu coração, não fique tentando negociar com a sua carne. É por isso que quando Jesus enviou os seus discípulos para pregar a mensagem de arrependimento e a mensagem de salvação, ele disse uma coisa, uma instrução muito importante: não parem no caminho, não parem, ninguém saudai do caminho, vão direto naquelas pessoas e anunciem o evangelho que está próximo ao reino dos céus, por dois motivos. Primeiro, evite as distrações, não caia na distração. Enquanto você vai para anunciar, está disposto a ir, pode haver muitas coisas para tentar distrair você. E segundo, se você ficar pensando muito, como é que é isso? Será que eu faço, não faço? Logo você sente desencorajado. Quando a gente sente a presença de Deus, a palavra do Senhor que ministra claramente aos nossos corações, queridos, nos traz uma coragem tão ousada. Se for possível, você sair de porta em porta anunciando o amor de Cristo, isso por quando você está encorajado. Agora, se estamos encorajados ao sairmos de um culto ou de um tempo de oração, e a gente se perde com umas distrações, ou a gente tenta assim, mas espera lá, mas acho que aquela pessoa lá, ela vai ter alguma resistência, aquela outra lá, não vou lá não, porque talvez ela não vai me aceitar. Aí você começa a ir na sua razão. Logo, cadê a coragem? Já foi. Por isso, quando o Senhor falar ao nosso coração, irmãos meus, não podemos demorar muito. Muitas vezes a gente entende o que devemos fazer, mas falta coragem para praticar. E por que falta coragem, irmãos? Porque a gente fica pensando ainda mais um pouco, pera lá, se Deus já falou, e compreendemos o porquê que ainda fica na dúvida. Terceiro, irmãos, o que acontece quando não compreendemos a mensagem do reino? O que acontece quando não compreendemos a mensagem do reino? Nós entendemos o porquê que muitos não compreendem a mensagem do reino. Mas o que acontece com aquele que não compreendem a mensagem do reino? A própria palavra de Deus está nos dizendo: todos que ouvem a palavra do reino não a compreendem. O que acontece, irmãos? Vem quem? O maligno. E o que ele faz? Arrebata. Ele rouba a semente. Ele rouba a semente quando? Quando não compreendemos o que estamos ouvindo, quando não apropriamos pela fé do que estamos ouvindo, quando não guardamos no coração a palavra do Senhor, irmãos meus, quando a gente não dá logo uma resposta, logo vem o diabo, o maligno, e arrebata o que foi semeado no coração. É por isso que não podemos deixar para amanhã aquilo que Deus está falando conosco hoje. O que o Senhor já está falando no seu coração hoje, não deixe para amanhã. Porque se a gente não crer, irmãos, não compreender, logo o maligno vem e rouba a semente. Quantas sementes que o inimigo roubou da gente, irmãos, a gente nem percebeu. A gente vai se dar conta que a semente já foi roubada quando estabelece o desânimo, quando a gente desiste daquilo que Deus nos chamou para fazer, quando a gente entrega o ministério porque já perdemos o foco, quando a gente recua de vez de dar mais um passo em nossa fé com Deus, irmãos. Roubou uma semente. A semente tinha tanta convicção, tanta certeza, porque agora esse desencorajamento? O inimigo rouba a semente. Quando a gente não compreende, ele rouba, ele tentará roubar a semente. Ele veio para isso, para roubar, para matar e destruir, roubar a semente. Agora, ouça uma coisa muito importante, irmãos.
Por que que o inimigo, ele sempre fará de tudo para roubar a semente? Por que que o diabo ou o maligno faz e fará de tudo para roubar a semente? A própria palavra do Senhor vai nos explicar isso em Lucas 8, também é uma parábola, é a mesma parábola, mas aqui há uma palavra, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram, e depois vem o diabo e tira-lhe a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. O inimigo, ele quer fazer de tudo para roubar a semente, a saber, a palavra de Deus no nosso coração, para que nós não venhamos crer no que ela pode fazer através de nossas vidas. Ele faz de tudo para roubar, para que você não creia e seja salvo. Para que você não creia. Queridos, por que que o inimigo quer tanto roubar a semente? Porque, preste atenção nisso, irmãos. Quando uma semente, todo fruto é resultado de uma semente. Quando uma semente é lançada na sua vida, se você não compreender, se nós não compreendermos, se apropriarmos dela pela fé, não só apenas roubou algo de você, mas roubou algo de muitas e muitas outras pessoas que poderiam frutificar através da sua vida. Porque aquele, na parábola, que ouviu de bom reto coração, creu na palavra, a semente frutificou a 30, a 60, a 100 por um. Foi mais longe, alcançou centenas, ou frutificou 30 vezes mais, frutificou 60 vezes mais. Ou seja, quando a palavra de Deus, ela não encontra lugar no nosso coração, por não crer, por não compreender, em seguida vem o diabo e arrebata essa mensagem no nosso coração, para que a gente não produza na vida de outras pessoas, para que nós não venhamos impactar a vida de outras pessoas. Não é só você que está perdendo, é a sua família que sai perdendo quando você não crê na palavra de Deus. Muitas pessoas podem sofrer prejuízos, irmãos, por nós negligenciarmos aquilo que nós estamos ouvindo, e o Senhor Jesus mesmo que disse nessa parábola: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que é por isso que Ele quer que a gente ouça e compreenda essa mensagem? Ao saber que não é somente uma mensagem que é roubada do seu coração, mas isso pode até comprometer gerações, queridos. Quantas vidas ociosas por aí, queridos. E eu penso, meu Deus, eu falei em uma semente que poderia frutificar na vida dessa pessoa. Elas estão ociosas, se perdendo, sem perspectiva de vida, porque alguém não frutificou na vida dela. E por que não frutificou? Porque a semente que foi semeada no seu coração foi roubada. Irmãos, isso não se desespera, meu Deus. E muitos irmãos, mas muitas pessoas ainda não foram alcançadas verdadeiramente pelo Evangelho de Cristo. Porque a mensagem que a gente está tanto ouvindo, irmãos meus, não estamos apropriando ao ponto de gerar vida em nós, fazer de nós uma árvore frutífera, para abençoar e alimentar tantas outras pessoas. Guarde isso no seu coração. O inimigo vem para arrebatar a semente, não somente para tentar interferir algo de Deus na sua vida, não somente para frustrar algo de Deus na sua vida, mas através da sua vida. Por isso que é muito sério, irmãos meus, ouvir a palavra do Senhor. E essa palavra não serve para nos dispersarmos, mas sim para nos despertar para Deus, queridos. Dizer: Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir claramente a Tua palavra, Senhor. Você percebeu a ênfase? O maligno, ele quer roubar a semente para que eu e você não venhamos crer para ser salvos, para que crendo sejam salvos. Ele não quer, o inimigo não quer isso, o diabo não quer que creiamos. O diabo não quer que você creia no perdão, porque o perdão traz cura. O diabo não quer que você acredite
que o sangue de Jesus tem poder de purificar de todo o pecado, desde o momento que você se arrependeu de verdade, porque se você fazer isso, você será um homem livre, uma mulher restaurada. O inimigo não quer que a gente creia nas promessas do Senhor, queridos. Ele não quer que nós venhamos acreditar, sabe? Ele não quer que você acredite que você é um homem amado, que você é uma mulher amada, que Jesus ama você, tem um plano sobre a sua vida. Ele não quer que nós venhamos crer no amor de Deus. Isso por quê? Porque isso acabaria o tormento causado pelo espírito de carência. Se você crer o quanto é amado, irmãos, isso acabará todo o tormento do espírito de carência. Ele não quer que a gente acredite o quanto somos amados. Dias atrás estava uma pessoa sofrendo um tormento terrível, uma culpa terrível sobre a sua consciência. Ao conversar com ela, ele disse: eu estou tão atormentado pelos meus erros, pelos meus pecados. O inimigo me acusando, logo disse para ele assim: meu querido, você acha que é sábio acreditar no pai da mentira? Ele abriu os olhos, ele compreendeu isso. Espera lá, é verdade, eu estou acreditando no pai da mentira. Você acha que é sábio acreditar no pai da mentira? Você não pode crer, querido, você não pode acreditar ou crer no que Jesus prometeu estar com você todos os dias da sua vida, porque se você acreditar nisso, não vai ter lugar para a inconstância nem para o desânimo. Tantas coisas que o inimigo, irmãos, não quer que você venhamos acreditar, porque se você acreditar, você vai ser salvo. Se você acreditar, você vai ser restaurado. Ah, se a gente ousar a crer, irmãos meus, se você ousar a crer, será salvo você e tua casa. Preste atenção, crê, e a sua casa, resultado dessa semente, fruto dessa semente, frutificou a semente, irmãos meus. Queridos, quero concluir dizendo uma coisa muito importante, diante de tudo que nós estamos aqui ouvindo essa mensagem. Quando o Senhor semeia algo em nosso coração, devemos, irmãos, nos converter totalmente a ela, nos converter a essa semente. Quando o Senhor semeia algo em nosso coração, precisamos nos converter àquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração, se converter totalmente. Um dia o Senhor semeou algo no meu coração, e eu desisti das coisas que até então eu tinha como perspectiva para a minha vida, e me converti totalmente naquele propósito. Um dia o Senhor semeou algo no meu coração. Um dia Deus semeou um chamado no coração do pastor Denis, e eu penso, se ele deixasse o inimigo roubar essa semente, quantas pessoas que estão aqui, que é fruto do ministério da vida dele, que Deus usou para alcançar a sua vida, você não estaria aqui? Parou para pensar sobre isso? Aquela pessoa que um dia evangelizou você, se ele retesse a palavra de Deus e não guardasse no coração, se permitisse o inimigo roubar aquela semente, como ele iria evangelizar e chegar até você a mensagem de salvação? Ele não quer, o maligno não quer que você acredite, porque se você acreditar, isso tem poder de transformar a sua vida. Ele não quer que você acredite no perdão, porque se você verdadeiramente crer no perdão, você vai estar aqui correndo hoje, liberar perdão, pedir perdão, para receber cura. Se você acreditar nisso, você vai andar sensível com a presença do Senhor, se você acreditar que Ele está com você o tempo todo, em todo lugar. Só uma maneira, irmãos meus, para que a semente não seja roubada: compreender o que estamos ouvindo, ouvir e compreender, compreender o que o Senhor está falando, ministrando ao nosso coração. Porque quando a palavra de Deus toca o nosso coração e nos convertemos a ela, irmãos, podemos ter toda a segurança para afirmar e dizer adeus ao mundo de vaidade. Quando a palavra de Deus toca o nosso coração e nos convertemos a ela, irmãos, há um despertar de vida em nós, irmãos. Eu quero orar neste momento, irmãos meus, que o Espírito Santo de Deus gere isso aos nossos corações, que o Senhor venha semear algo em nosso coração nessa noite, e venhamos nos converter a isso,
Talvez semear aquilo que um dia ele já semeou, mas você não compreendeu. E em seguida o inimigo arrebatou, roubou essa semente para que você não creia e se concretizasse um propósito de Deus na sua vida. E às vezes a gente não acredita, irmãos, por conta de nossas mazelas, porque a gente tropeça e somos tão vulneráveis, mesmo recebendo palavra de Deus, mesmo recebendo promessa de Deus. E às vezes logo o inimigo rouba essa semente. De que maneira? Através de alguém que não tem entendimento, não tem compreensão clara da palavra de Deus, e muitas vezes simplesmente tentam roubar essa semente de nós. De que maneira? Dizendo o seguinte: que adianta você ir na igreja, olha o que você está fazendo. Foi a semente. Está decidido servir a Deus até o primeiro tropeço, e alguém diz assim: mas que adianta você ser uma pessoa de oração? Olha só o que você fez. Dispersa a semente. Aí a gente, verdade, quem sou eu? O que eu estou querendo fazer? Aí começa a dar espaço para o inimigo arrancar essa semente, e logo você eu não vou mesmo fazer isso, não vou continuar. Agora entenda uma coisa: eu e você somos observados por confessarmos a verdade. Se algum momento você tropeçar e está sujeito a isso, como eu também estou bem sujeito a isso, sabe qual é a resposta, irmãos meus? Alguém dizer assim: que adianta você ir na igreja, ou você orar, andar até mesmo com uma Bíblia, sendo que olha o que você fez. Sabe qual é a resposta? É por isso que eu vou na igreja, é por isso que eu preciso de Deus. Calcula o que seria se eu não fosse buscar a Deus. Se eu orando ainda tropeço, imagina se não orasse. E às vezes, irmãos, a gente entende tudo totalmente ao contrário, não é? A gente entende muitas vezes ao contrário. É verdade, que adianta eu orar? Olha só, eu tropecei, parece que nada está mudando. Não, se você não orar, misericórdia, o que seria de você, o que seria de mim? É por isso que nós devemos perseverar em buscar a presença do Senhor e meditar na sua lei de dia e de noite. É por isso que nós devemos forçar, irmãos, em ser pessoas de oração. É por isso que nós devemos perseverar em congregar. Porque imagina se nós não tivéssemos esses meios que o Senhor nos proporciona para buscá-lo. O que seria de nós, irmãos? E a semente muitas vezes é roubada dessa maneira, por um desânimo, por um confronto. E o que é necessário? Você crer, mas o sangue de Jesus me lavou, me purificou, eu creio nisso. A questão é que eu estou num processo, dia após dia. Se coloque de pé, irmãos meus, vamos orar o Senhor neste momento. Aleluia, Senhor. Nós vamos entoar uma parte dessa canção. Enquanto isso, coloque-se em oração diante do Senhor. Eu quero chamar aqui meus irmãos da intercessão. Logo nós iremos também interceder aqui pelos pedidos de oração referente ao mês de julho. Mas enquanto louvarmos com essa canção, se derrame seu coração na presença do Senhor. Desespero me tomar, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que
que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira pinta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Quantas sementes foram roubadas dos nossos corações? Sementes essas foram semeadas pelo Teu amor, Pai. Quantas pessoas estão distantes, afastadas de Ti, porque lhes foram roubadas semente. Quantos sonhos do Senhor foram roubados dos corações, Pai. E nós estamos clamando nessa hora pela restauração dessas sementes. Queridos, em nome de Jesus, comece a clamar pela restauração da semente. Comece a clamar pela restauração da semente. Seja no coração dos teus filhos, que hoje eles estavam distantes de Deus, mas um dia foi semeado a palavra no coração deles, e por algum motivo foram roubadas essa semente, ao ponto que tem levado eles a não ter mais perspectiva nenhuma de servir a Deus, andar com Deus. Comece a clamar pela restauração dessa semente, em nome de Jesus. Ore pelos teus filhos, ore pelos seus pais, ore por alguém que você sabe que se afastaram, se desviaram, estão distantes de Deus, porque simplesmente lhe foram roubadas semente. Ah, Espírito Santo de Deus, que tem poder de restaurar todas as coisas, Senhor. Nos levantamos, ó Pai, nesta hora em oração para clamar pela restauração das sementes. Sementes essas, Senhor, que foram roubadas de nossas casas, roubada de nossas mesas, Senhor, pelo ato de haver oração, de ter comunhão. Sementes que nos levaram a ter intimidade contigo e por algum momento foi se afastando, se esfriando na comunhão contigo. Restaura, Senhor, estas sementes que foram roubadas. Meditávamos, andávamos com Deus dia e noite, e a semente foi sendo roubada sutilmente, e hoje há uma frieza. Ah, Senhor, nós clamamos pela restauração. Restaura, Senhor. Nós oramos, restaura, Senhor, restaura o primeiro amor, Pai. Restaura o batismo do primeiro amor sobre a Tua igreja. Restaura, Senhor, as sementes que eram para frutificar e alcançar gerações, alcançar vidas, para cumprir, implantar projetos do reino nessa terra. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, restaura, as sementes foram roubadas. Em nome de Jesus, Senhor. Uma semente que foi roubada, uma coisa que tinha convicção no seu coração, logo houve um desânimo, um desencorajamento por distrações. Clame agora, Senhor, gera de novo no meu coração, arde meu coração outra vez por Ti.
Arde meu coração outra vez por Ti, Senhor. Desperte a minha visão outra vez por Ti, Senhor. Irmãos, tem um momento que nossa vida só faz sentido na presença de Deus. Quando a gente compreende isso, nada importa. Jesus. Vamos clamar ao Senhor pelos pedidos. Continue em oração. Os irmãos em intercessão junto comigo, sendo as suas mãos, se aproximem aqui por favor. Senhor, nós estamos, ó Pai, clamando, semeando em oração, ó Pai. Há tantos pedidos que foram colocados, Senhor, em fé. Foram escritos, Senhor, não com caneta e tinta, mas pela fé. E é isso, ó Pai, que nós estamos depositando agora no Teu altar, profetizando, Senhor, o mês de julho em que chegaremos. Somente o Senhor sabe o que nos reserva neste tempo, Senhor. Nós oramos, ó Pai, chegaremos lá com muitos frutos, por declarar que a semente não foi roubada, não será roubada, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos que a partir de então, da Tua palavra tocou em nós, a despertar uma reação, a despertar em nossas vidas tremendamente, para andarmos em novidade de vida, para glorificar o Teu nome, para exaltar, para Te glorificar. Senhor, receba cada pedido de oração, pois Tua palavra diz, Pai, mais uma vez reafirmamos ela, que tudo quanto pedires em oração crendo receberás. Tudo que pedires em oração crendo, Pai, nós apresentamos no Teu altar cada pedido, Senhor, principalmente aqueles somente pela intervenção dos céus. Somente o Senhor pode mover, somente o Senhor pode transformar. Entregamos agora cada vida, cada família no Teu altar. Entregamos diante do Senhor, já podemos descansar, pois o Senhor fará conforme a Tua vontade. Que assim seja hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar firme nessa semana, irmãos, amém? Buscando a presença do Senhor, semeando. Que o Senhor te cubra e tenha uma semana abençoada, final de noite abençoada. Que o Senhor continue ministrando no teu coração, no nome de Jesus. Vamos na paz, queridos. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto não lhe vê na vinha. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto não lhe vê na vinha, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia